Então, a gente estava falando de lentes esféricas, que pode ser de bordo fino ou bordo espesso ou grosso. E, novamente, a gente vai falar sobre convergente e divergente. Então, convergir é quando eu faço os raios irem para um ponto e divergir é quando eles se dispersam desse ponto. Então, quanto maior o índice de refração da lente, é maior o índice de refração do meio. E aí, o que eu mostro aqui? Eu tô com essa imagem, dá para ver que eu posso ter, aqui eu tenho um índice de refração maior que o meio, então essa lente está sendo convergente. E agora o que acontece se a gente mudar, se a gente alterar, o índice de refração ficar menor do que o meio. A lente que era convergente ficou divergente. Então, sempre se atentar que isso até pode ser uma pegadinha ou algo assim, que é característico ainda do assunto que a gente estava falando, de refração. Ah, mas eu posso então ter uma lente que seja ora divergente, ora convergente? Pode. Se você mudar o meio em que ela está, pode ser que ela mude. Pode ser que ela tenha uma vergência, uma convergência enquanto ela está no ar e outra quando ela está imersa num outro líquido. E aqui eu separei para vocês os elementos de uma lente esférica. O que a gente precisa saber? É parecido com o espelho? É bem parecido com o espelho, só vai mudar dois nomes, que a gente falava de vértice do espelho e a gente falava também do centro de circunferência. Agora eu vou falar de anteprincipal e vou falar de centro óptico. As duas diferenças são essas, mas as regras continuam sendo as mesmas. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma lente que seja convergente, tá? A lente convergente funciona mais ou menos como o espelho côncavo. E aí, então, para caracterizar que a lente é convergente, a gente olha aqui e tem essa setinha para mostrar que a bordinha é fina. Tá, e o que a gente tem? Foco, tá? Distância focal. A distância focal, ela é metade do meu ponto anteprincipal. Para todos eles, como eu estou trabalhando com uma lente e a luz passa pela lente, eu sempre vou colocar o foco do objeto, o foco da imagem, o anteprincipal do objeto, o anteprincipal da imagem. Então, aqui, se vocês repararem, eu coloquei F, Ozinho, A, Ozinho e a mesma coisa com o Izinho. Então, deste nosso lado aqui, eu vou colocar a parte do objeto, aqui é a parte real. Quanto vale a distância do anteprincipal? 2 vezes a distância do foco. Aí aqui, para lente divergente. Qual que é a diferença da lente divergente e da lente convergente? Eu mudei aonde está o meu foco. Agora, o foco do meu objeto está do outro lado da lente. E o foco da minha imagem está deste lado da lente. Então, ficou contrário, né? Eu vou voltar aqui, ó, lente convergente, eu tenho o meu objeto à esquerda. Lente divergente, eu tenho à direita. As demais coisas ficam iguais. O anteprincipal tem o dobro da distância do foco. Esse ozinho aqui é o que a gente chama de centro óptico, que era o antigo vértice do espelho. Lembram que para espelhos esféricos haviam raios notáveis que auxiliavam para a construção de imagem? Nas lentes esféricas também será assim. E quais eram os raios notáveis? A gente viu o raio notável sendo paralelo, a gente viu o raio notável vindo pelo foco, a gente viu o raio notável pelo vértice, que agora chama centro óptico, e continua sendo a mesma regra. Então, vem paralelo, sai pelo foco. Atenção aqui, se ele vem paralelo, ele vai sair pelo foco da imagem, tá? Isso é diferente.
Quando a gente fala de espelho, eu só tenho um foco lá. Aqui eu tenho o foco do objeto e eu tenho o foco da imagem. Então, vem paralelo, sai pelo foco da imagem. Vem paralelo numa lente divergente e sai, eu pontilhei aqui, porque ele sai pelo foco da imagem também. É legal que por esse desenho já dá para ver que uma é convergente, está trazendo os raios mais próximos, e a outra é divergente. Aí, todo raio luminoso que incide na direção do foco objeto de uma lente se refrata paralelamente ao eixo principal. Esse chama-se princípio da reversibilidade do raio de luz. O que isso quer dizer? A gente viu isso na primeira lei de reflexão, que o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Aqui continua valendo. Então, veio pelo foco, sai paralelo. Veio pelo foco do objeto, sai paralelo. Alessandra, você está repetindo muito essa ideia. É para enfatizar que agora eu vou ter dois focos. Eu tenho o foco do objeto e o foco da imagem. Então, quando ele está vindo, a gente está olhando para a parte do objeto. Quando já passou pela lente, a gente vai olhar para a parte da imagem. E aí, o terceiro, todo raio luminoso que incide na direção do ponto anteprincipal objeto se refrata na direção do ponto anteprincipal imagem. Esse é novo. Esse a gente não tinha algo parecido. Porque quando falava de espelho, a gente veio pelo centro e saiu com a mesma angulação. Agora a gente vai fazer assim, então. Tá vindo pelo anteprincipal do objeto, vai sair pelo anteprincipal da imagem. E aí, o legal do divergente é que ele tá vindo e ele vai novamente divergir a luz. Todo raio luminoso que incide passando pelo centro óptico de uma lente se refrata sem sofrer desvio. Legal. Então, ele está vindo pelo centro e vai passar, como se nada tivesse acontecido. Tanto para uma lente convergente, quanto para uma lente divergente. Isso daqui ele não vai alterar. Assim como nos espelhos esféricos, mostramos as construções da imagem, com as lentes também será assim. Vamos relembrar como que era? A gente viu todo o processo de formação de imagem para espelhos esféricos, agora a gente vai ver para lentes esféricas. Bom, o objeto ele pode estar antes do anteprincipal. Nos espelhos, a gente chamaria de centro de curvatura. O objeto pode estar no ponto anteprincipal. O objeto pode estar entre o anteprincipal e o foco. O objeto pode estar no foco e o objeto pode estar entre o centro óptico e o foco. Então, a gente tem agora 5 tipos para ver e vai ter uma boa notícia que lentes divergentes continuam sendo boazinhas, assim como os espelhos convexos. Então, vamos ao primeiro tipo. Novamente, eu vou falar dos 5 tipos para lente convergente, tá? Reparem que a gente continua mostrando aqui que a borda é fina. O objeto, ele tá antes do anteparo, antes do anteprincipal. O que aconteceu aqui? Ele passou pelo centro óptico, não tem alteração, e ele vem paralelo, sai pelo foco da imagem. Aí eu mostro para vocês aonde se encontra esse ponto, forma a minha imagem. Como que essa imagem é? Ela é real, ela é invertida, ela é menor do que o objeto e ela localiza-se entre o anteprincipal da imagem e o foco da imagem. Então, agora, ser real é formar do outro lado. E quando o objeto está no anteprincipal? Bom, se ele está no anteprincipal, ele vem paralelo, sai pelo foco. Ele vem pelo centro óptico e passa direto. Acho que das regrinhas de raios, o melhor dessa vez vai ser o que vem pelo centro óptico e passa sem desvio. Novamente, a gente formou uma imagem aqui. Como que é essa imagem? Essa imagem ela é real, ela é invertida,
ela tem o mesmo tamanho que o objeto e ela localiza-se no mesmo ponto, só que no ponto da imagem. Então, ele vai estar no anteprincipal também, só que no anteprincipal da imagem. Certo? E o objeto entre o anteprincipal e o foco. Bom, quando o objeto está entre o anteprincipal e o foco, a gente vai ver de novo. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo centro óptico, continua o mesmo caminho do centro óptico. Achei meu ponto de encontro, formei a minha imagem. Como que a minha imagem é? Ela ainda é real? Ela é real. Ela continua de cabeça para baixo, então, comparado ao nosso objeto que está de cabeça para cima, ela é invertida, ela é maior agora. Então, quanto mais eu fui aproximando o meu objeto do meu eixo, maior ficou a minha imagem e ela vai estar depois do nosso anteprincipal da imagem, certo? Agora, o objeto estando no foco. O que acontece quando eu tenho um objeto no foco? Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo centro, sai pelo centro. Eles não se encontram. Ah, mas prolonga os raios, vê se não se encontra em algum lugar. Eu vou prolongar aqui, ó, como se fosse uma linha reta aqui, reta aqui. São paralelos, certo? Um paralelo perfeito que eu fiz agora. Então, eles são paralelos. Não vão se encontrar. Que nome que a gente dá para isso? A gente diz que a imagem é imprópria. É quando os raios de luz, eles emergem paralelos entre si. Então, não formou a imagem? Pode-se dizer que não. Agora, quando ele está entre o foco e o centro óptico. Bom, está entre o foco e o centro óptico. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo centro óptico, não vai mudar. Aqui também eu não teria um ponto de encontro, mas eu consigo reparar que eles já não são paralelos. Então, o que eu faço? Eu vou pontilhar até que eu encontre o nosso pontinho aqui. Formou a imagem. Agora, a imagem, ela está do mesmo lado que o objeto. Ela não está do lado imagem do nosso eixo. Aqui é o nosso lado imagem real. Ela está do mesmo lado do objeto, a gente vai dizer que ela é virtual. Então, a imagem é virtual, mas ela está de cabeça para cima igual ao objeto. Então, ela é direita. Ela é maior que o objeto e ela localiza-se atrás do objeto. Então, foram 5 tipos para lente convergente. A gente teve que ir mudando para cada lugar que está, faz os raios notáveis e vê onde forma. E aí vem a boa notícia, que são as lentes divergentes. O que acontece com a lente divergente? Com a lente divergente, não me importa aonde está o objeto. Então, eu vou colocar o objeto, seja ele antes do anteprincipal, no anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, no foco ou entre o foco e o centro óptico, que vai ter o mesmo tipo de imagem. Como que ela vai ser? Ela é menor, ela é direita, ela é virtual. Eram as mesmas características do espelho convexo, certo? Então, aqui, o que eu consigo relembrar com vocês, assim, rapidinho? Para o tipo de lente convexa, eu só tenho uma imagem formando, independente de onde ele esteja. Então, e ela é o único jeito que forma que nenhuma das lentes côncavas estão formando, das lentes convergentes. Então, o que é a característica de um exercício? Se ele falar imagem virtual e menor, ele não vai precisar te dizer que está sendo uma lente divergente. Você já vai ter a obrigação de saber disso. Guarda, é menor, é virtual e é direita, é lente divergente. Vamos tomar uma aguinha que eu já volto rapidinho.